Muito bem, meus amados, iremos iniciar uma nova série de estudos. Serão 7 mensagens que falaremos sobre uma jornada. Iremos então fazer uma jornada. Para onde será essa jornada? A jornada para o reino celestial. Então a Bíblia nos chama de peregrinos. Estamos aqui de passagem. É por um tempo que estamos aqui nessa terra. Deus fez a promessa, através do seu Filho, que Ele iria voltar para nos levar para o seu reino. Mas durante esse percurso, durante essa jornada, nós precisamos tomar alguns preparativos. Toda viagem que vamos fazer, nós acabamos nos preparando anteriormente, nos preparando de forma bem adiantada, para que no dia da viagem não ocorra imprevistos. Então é muito importante em uma jornada, em uma caminhada, a gente estar preparado para aquele campo, para o que a gente vai enfrentar na frente. Quais serão as nossas necessidades, o que nós precisamos ter para chegar ao final dessa jornada. Assim também é com relação à jornada para o céu. Há sim uma preparação e que nós precisamos estar prontos desde já. Convido você a abrir sua Bíblia em Marcos, capítulo 10, versículo 15. Marcos 10, 15. Obrigado. Marcos 10, 15 diz assim: Em verdade eu vos digo, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Então, a priori, Jesus então inicia o seu ministério apresentando este reino celestial. Um reino que já havia sido anunciado. A vinda do Messias era uma preparação, uma expectativa, para que quando ele chegasse, ele instituísse o seu reino. A partir daquele momento, com a sua chegada, o reino, ele se estabelecesse. Só que na visão dos homens era assim, mas o plano de Deus é diferente. Então, este reino, ele se estabeleceu com a vinda de Cristo, mas de uma forma diferente da qual o homem esperava. Então, nós vamos observar esta noite, compreender melhor como é o reino. Então, vamos ver a apresentação do reino nesta noite. Então, uma jornada na Bíblia se refere a um dia de caminhada que equivale a 32 quilômetros percorrido. Então, uma jornada, ela tem o equivalente a 32 quilômetros. Aos sábados, os judeus podiam percorrer apenas 1 quilômetro, que era a distância da casa deles até o templo. Mas a jornada que iremos estudar nesses dias, essa mensagem eu transmiti em um acampamento, então está aí neste acampamento, é uma jornada mais longa que iremos percorrer durante toda a vida. Vejamos então que jornada é essa. Então, vamos falar hoje de uma jornada que leva toda a nossa vida, não apenas 32 quilômetros. Eu não sei se a Kátia já chegou a correr esse quilômetro todo, ainda não, né, Kátia? Então, é muito distante, né? 32 quilômetros, eu acredito que daqui para Beberibe, mais ou menos. Então, uma distância longa de caminhada. Isso era comum naquela época, as pessoas fazerem esse trajeto. Mas quando chegava ao sábado, eles só podiam caminhar durante 1 quilômetro. Era o limite que Deus havia dado a ele, que era justamente a distância da casa até o templo, onde eles então tinham a oportunidade de adorar o Senhor. Então, uma jornada para o reino celestial é o que nós iremos observar esta noite. Quando falamos então do reino celestial, é preciso defini-lo, para então nos preparar para essa jornada. Vejamos que reino é este? Então vejamos a apresentação do reino.
Primeiramente, o reino é celestial. Esse é o primeiro aspecto do reino. Então, para que a gente entenda, estamos fazendo uma jornada, estamos em direção ao reino de Deus, onde iremos habitar por toda a eternidade. Então, para entendermos esse reino, primeiro precisamos entender esse aspecto dele. O primeiro aspecto, o aspecto de ser ele um reino celestial. Por que é importante esse aspecto? Porque os homens, como eu disse anteriormente, eles aguardavam um reino humano. Por exemplo, a mãe de 2 apóstolos, pediu que um sentasse à sua direita e outro à sua esquerda, quando o reino chegasse. E Jesus disse, olha, não cabe a mim escolher quem vai sentar à minha direita ou à minha esquerda. Isso cabe ao Pai. Então é uma responsabilidade muito grande. O reino é uma responsabilidade muito grande. Judas era alguém que queria muito estar do lado de Jesus. Era um bajulador. Ele andava com a bolsinha com moedas de Jesus Cristo, as doações que Jesus Cristo recebia. E ele ficou admirado quando uma mulher derramou perfume em Jesus. Ele disse, que desperdício, poderia-se vender isto e distribuir entre os pobres. Jesus disse, olha, os pobres vocês sempre terão, mas eu somente por pouco tempo. Lembra quando Jesus morreu? Era uma sexta-feira, já entrando para o sábado. E por esse motivo, o corpo dele não pôde ser embalsamado, como era o costume da época. Então, aquele perfume, aquela unção que foi derramada sobre ele, aquilo já era uma preparação para o seu sepultamento, porque seria desta forma. Quando as mulheres voltaram no domingo para encontrar Jesus no túmulo, então, talvez fazer este processo, ou apenas lançar ervas e perfumes na porta, porque a porta do sepulcro estava fechada, ali já não encontraram mais Jesus morto, e sim vivo. Então não houve necessidade que tratassem o corpo. Mas voltando aqui para o reino, isso aqui foi só um parêntese. O reino é celestial. Então o reino é celestial, pois no céu está o trono do Rei dos Reis. Salmo 103, verso 19. No céu estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. O reino celestial, nós poderíamos usar uma palavra, talvez assim, não sei se vocês vão entender, mas é um reino paralelo. Em que sentido? Enquanto Deus está no trono, no céu, reinando sobre toda a terra, sabemos que a terra existe um sistema e também existe um rei na terra. Quem é esse rei da terra? Satanás, o Deus deste século. Então, o Deus desse século, Satanás, está dominando sobre o sistema mundano. Mas acima dele está Deus, que domina tudo e todos. Então, mesmo Satanás está debaixo do senhorio de Deus. Então, por isso, seu reino é celestial e de lá ele domina sobre tudo. Qual é a implicação deste reino? Sendo ele celestial, qual a implicação para as nossas vidas? Então, as implicações do reino celestial em minha vida hoje. Se cremos neste reino e se confessarmos ao rei os nossos pecados, ele nos livrará de todo mal e ainda nos conduzirá ao seu reino em plena paz. Então, confiar que Deus, mesmo existindo um sistema corrupto nesse mundo, mesmo existindo um Deus deste século que domina o sistema mundano, ainda assim existe um Deus acima de tudo e de todos. E Ele é quem comanda tudo. Então, essa fé, essa confiança que nós devemos desenvolver, porque aquele que entrega a sua vida ao rei, ele está confiando no seu reino. Às vezes a gente não entende muito esse aspecto de reinado, de monarquia, porque não vivemos isso, Vivemos em um sistema diferente, governamental. Mas na época dos reis, existia muito de guerra entre reis. E, por exemplo, quando um rei invadia uma cidade,
de um outro rei, a população muitas vezes se rendia, aceitava o senhorio daquele novo rei. Então ele se tornava o rei também daquela nação, tomando então aquela nação do rei anterior. Então, existe um rei nesta terra, existe um rei maior, que está chegando até nós, apresentando o seu filho como salvador do mundo, e aquele que se submete ao senhorio deste rei, ele então passa a reinar em nossas vidas. Então o reino celestial que está lá no céu, ele também vai agir dentro de nós. 2 Coríntios 4,18, o Senhor me livrará também de todas as obras malignas, e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então essa é a confiança que precisamos ter neste reino. Então mesmo não o vendo fisicamente, mas de todo o coração devemos crer, porque ele nos foi revelado, ele nos é apresentado através da Escritura, através do próprio Deus. Então, tendo esta confiança, esta fé, teremos sim a garantia de um reino celestial que irá então nos conduzir à presença do Senhor e a uma vivência de muito melhor, sem sofrimento, sem dor, sem aflição, porque o Senhor estará conosco, nos guardando e nos livrando de todos os males deste mundo. Em segundo lugar, entendemos que o reino, ele é imediato. O reino, ele acontece de forma imediata. O reino, além de ser celestial, ele também é imediato, porque se estabelece no coração daquele que crê. Diferentemente daqueles que aguardavam o Messias, esperava então que Jesus instituísse o seu reino na terra. Isso nos faz lembrar, por exemplo, o ato de Judas. Quando Judas se vende para entregar Jesus Cristo, ele toma aquela decisão esperando que ele pudesse dar uma certa empurrãozinho em Jesus. Rapaz, eu acho que está faltando um empurrãozinho para o mestre tomar conta de tudo e dizer, olha, eu sou o rei agora. E aí destituir ali Roma e instalar o seu reino. Talvez essa era a perspectiva de Judas. Como é que a gente pode ter essa visão? Em que aspecto? No exato momento que ele percebe que o projeto dele não se concretizou, ele toma uma decisão muito drástica, ele volta, devolve as moedas e lança a sua vida, suicida-se. Ele amarra a corda no pescoço, pula de um precipício, e aí a árvore que ele estava amarrado quebra a galha, ele cai lá embaixo, rompe-se pelo meio. Na verdade, ele não morreu enforcado, mas morreu porque ele caiu de uma grande altura e rompeu pelo meio. Então ali, Judas tinha uma perspectiva, que o reino de Jesus seria imediato. Assim que eu trair ele, virão prendê-lo, ele vai dizer, olha, a partir de agora o rei sou eu. E ele iria se apresentar como rei e iria dominar tudo. Talvez essa era a perspectiva, que é uma conjectura, é claro, a Bíblia não afirma isso, mas pelas atitudes que ele tomou posteriormente, dá a entender esse pensamento. Então, entendendo isso, não era só Judas que tinha essa perspectiva, os próprios judeus imaginavam um Messias imperador, um Messias que fosse um homem de poder, um homem de uma voz forte, um homem que iria colocar a sua palavra acima de tudo. E na verdade, Jesus Cristo veio como um servo sofredor. Para eles aquilo era inaceitável. Como ele sendo Senhor se coloca como servo? Então eles não aceitavam, não acreditavam naquilo. Então o reino se tornou um pouco difícil para o entendimento dos religiosos da época de Jesus. Por isso devemos entender que este reino ele se instala em nosso coração. A partir do momento que aceitamos ou reconhecemos o senhorio de Deus na nossa vida, eu me coloco à disposição do Senhor e eu peço, Senhor, reina na minha vida, sê o meu Senhor.
Às vezes imaginamos ou encontramos pessoas que desejam Jesus Cristo apenas como Salvador. Eu quero ser salvo por Jesus, eu quero que Jesus seja o meu Salvador, mas não o aceitam como Senhor. Isso é impossível. Jesus não pode salvá-lo se ele não se tornar o teu Senhor. Então, uma vez que ele me salva, eu deixo de ser escravo do pecado e me torno servo de Jesus. Eu entrego a minha vida a ele. Eu confesso que sem ele eu não consigo viver. Ele é a vida plena, a vida perfeita. Por isso que nós precisamos dele, por isso que ele precisa reinar em nosso coração. Lucas 17, 20 a 21 diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus então lhe respondeu: não vem o reino de Deus como visível aparência, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo lá, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então o reino de Deus ele é imediato no momento que você reconhece o senhorio de Jesus. No momento que você o recebe como Senhor e Salvador da sua vida. Você passa a fazer parte desse reino. Dali por diante, você agora é submisso ao Senhor. Vive para o louvor da glória dele. Quais implicações diretas podemos ver disso hoje? Então, o reino de Deus, ele se estabelece imediatamente no coração de todo aquele que crê em Jesus como único e suficiente Salvador. Obedecer a sua palavra, favorecendo a ele a garantia e segurança de uma vida eterna ao seu lado. Então, uma vez que o recebemos, ou aceitamos, ou o reconhecemos como Senhor, e obedecemos a sua palavra, recebemos então um favorecimento divino, um favor divino recai sobre nós. E que favor é esse? É a garantia de segurança e de vida eterna. Uma vez reconhecido o senhorio de Cristo sobre a vida do ser humano, ele passa agora a ter uma garantia eterna. Garantia de que a sua vida estará ao lado do Senhor para todo sempre. Hoje e para todo sempre. Por isso que o reino é tão mágico, tão maravilhoso, tão perfeito. Por isso que vale a pena a gente agarrar estas palavras, tomar posse, fazer com que ela se torne vida em nosso coração. João 10, 26 diz assim: mas vós não crerdes, porque não sois minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Essas palavras foram ditas por Jesus, e é uma garantia do cuidado dele. Justamente esse Senhor, que é aqui usada a figura do pastor. Então o pastor traz a ideia da figura de o dono das ovelhas, aquele que não só cuida. Esse pastor aqui não era um mercenário, ele não cuidava das ovelhas por dinheiro ou por interesses, ele cuidava porque as ovelhas são dele. E aí ele diz essas palavras, irmãos, justamente para os religiosos, os fariseus. Ele afirma: se vocês não crerem em mim, isso quer dizer que vocês não são minhas ovelhas. Porque se vocês fossem minhas ovelhas, vocês me ouviriam e me seguiriam. Então este ouvir a voz de Deus e obedecer ao seu chamado, já é uma característica de que nós estamos aceitando o seu senhorio, o reconhecendo como nosso Senhor e nos submetendo à sua vontade. Então, o desejo de Deus é que as suas ovelhas estejam sempre em cadência, obediência, servindo e seguindo ao Senhor. E quando executamos esta função como ovelhas, como servos, como submissos ao Senhor,
há garantias que nos são dadas. Ele diz no verso 28, eu lhes dou a vida eterna, jamais morrerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Essa palavra, irmãos, estas palavras aqui, nos traz uma garantia tão perfeita. Primeiramente, a garantia da nossa salvação. Uma vez que recebemos o senhorio de Cristo em nossa vida, uma vez que fomos salvos, essa garantia, ela é eterna, para todo sempre. Jesus Cristo certa vez disse, aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá eternamente. Jamais. Então a morte que o texto se refere é a separação de Deus. Então aquele que vive e crê em Jesus, jamais será separado de Deus. Porque Jesus já fez isso por nós. A morte de Cristo na cruz, o grande sofrimento de Jesus naquela cruz, mostrou o que é estar separado do Pai. Por algum tempo, Jesus esteve separado do Pai. Aquilo foi que causou angústia, aquilo que fez Jesus suar gotas de sangue, aquilo que fez com que Jesus pedisse que o Pai tivesse, se fosse possível, livrasse ele daquele sofrimento, daquela dor. Mas, no entanto, ele pediu que fosse feita não a vontade dele, mas a vontade do Pai. Isso é demonstração de submissão. Então, o Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele deseja, Ele espera, Ele almeja que sejamos nós submissos ao seu senhorio, para que então Ele reine em nosso coração e nos cerque de toda segurança, para que nenhum mal venha nos atingir. Jamais seremos arrebatados. Ninguém pode nos tirar da mão de Deus. Então, a mão do Senhor é poderosa. E em terceiro e último lugar, o reino ele é eterno. Então nós vimos aqui, rapidamente, estou sendo o mais breve possível. Então o reino ele é celestial, porque está lá no céu. O reino ele é imediato, porque a partir do momento que reconhecemos esse reino celeste, e quem é o Senhor dele, e o recebemos como nosso Senhor, esse reino se instala em nosso coração, passamos a viver o reino de Deus, e ele também ele é eterno, porque chegará um dia que nós iremos reinar juntamente com o Senhor. Então o reino, um dia vai se instalar também neste mundo, onde o nosso Senhor Jesus, juntamente com a sua igreja, reinará durante 1 milênio, 1000 anos. Durante 1000 anos, nós, a igreja, reinaremos juntamente com Cristo sobre a terra. Daí, logo após isso, haverá uma grande guerra, e aí a destruição desse planeta, e então, novo céu e nova terra, onde iremos habitar para toda a eternidade com o Senhor. O reino é celestial porque lá está o nosso rei, ele está no céu. O reino é imediato porque o rei está entronizado em nosso coração. E o reino é eterno porque ele jamais terá fim. Então essa é a visão que precisamos ter deste reino. Ele é celestial porque lá está o nosso rei no céu. Ele é imediato porque o rei ele pode ser entronizado em nosso coração. O reino é eterno porque jamais terá fim. Daniel 7:27 diz: o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados aos povos dos santos do Altíssimo. O seu reino será o reino eterno. Então, a profecia de Daniel está nos mostrando que os reinos desta terra, todos eles, tiveram um fim. A rainha Elizabeth, que por uma longa data foi rainha, as pessoas até duvidavam se essa mulher ia morrer ou não, porque tinha muito meme com ela, muita brincadeira, mas era uma mulher comum, como os demais, quer dizer, estava ali sujeita à morte,
e havia sucessores, como estão aí preparando, né, a sucessão, o filho irá assumir o reinado dela. Mas um dia, esse reinado lá desta família vai chegar ao fim, porque só existe um rei, só um reino que é eterno, que é o reino de Deus. É o reino que Deus, desde o princípio, desejava que os homens reconhecessem e aceitassem. Mas o que é que acontece? Os homens, eles são meio precipitados e desejavam e pediam ao Senhor: nós queremos um rei humano, porque não queriam a teocracia, eles não queriam um reino apenas de um Deus no céu, eles queriam um homem com que eles pudessem diretamente tratar e receber alguma, algum dos seus pedidos, como se Deus não pudesse fazer isso, né? Deus faz muito mais do que pedimos ou pensamos. Mas então, diante disso, Deus permitiu, não era a vontade dele, mas Deus permitiu. E aí foi levantado Saul como rei de Israel. E Saul foi um grande rei, mas teve seus pecados, desobedeceu a Deus. E por isso foi destituído do reino. E esse reino foi dado a Davi, escolhido por Deus. Este garoto, jovem, foi escolhido por Deus para assumir o reinado. E ele fez uma promessa a Davi, e disse: de Davi, de sua família, não sairia o reino dele. E assim, Jesus veio ao mundo para cumprir esta promessa. Jesus sendo descendente de Davi, por parte de pai e por parte de mãe. Tanto José, o pai, digamos assim, de criação de Jesus, era da linhagem de Davi, como Maria também, porque eles eram primos. Então, por esse motivo, eram todos da linhagem de Davi, e Jesus veio instituir esse reino eterno. Por isso, o reino que não tem fim, porque foi uma promessa de Deus, e ele cumpre suas promessas. Implicações do reino eterno na minha vida hoje. O aguardo do reino eterno nos concede a oportunidade de aperfeiçoar nossa vida terrena, para alcançarmos a natureza divina, a semelhança de Cristo, o Deus homem. Então, a nossa perspectiva de reino, há uma preparação. Então, quando Deus apresenta esse reino, nos apresenta quem é o rei desse reino, ele divide o reino com a gente, porque ele diz que nós reinaremos juntamente com Cristo. Mas para que tudo isso aconteça, primeiramente precisamos reconhecer o reino, segundo, reconhecer o rei desse reino, que é Jesus, e em terceiro lugar, nos submeter a este reino. E aí, em seguida, após a submissão, nós nos adaptarmos a esse reino, vivermos nesta terra já como se estivéssemos debaixo do reino de Deus, e já estamos, né? Mas eu digo assim, como se já estivéssemos no céu. Então, viver nessa perspectiva, viver nesta visão, tendo a concepção de que eu estou me preparando para quando o dia do encontro chegar, para que ou eu possa partir e me encontrar com o Senhor através da morte, ou Cristo voltando e arrebatando a sua igreja. Então, de ambas as formas, eu irei me encontrar com o meu rei, e a partir deste momento, irei reinar juntamente com ele. Ele nos deu essa liberdade. Mas para que isso aconteça, eu preciso me preparar. A preparação para o reino. Abra sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 1, verso de 3 a 11. Segundo Pedro, capítulo 1, 3 a 11. Diz assim então, 2 Pedro 1, 3 a 11. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude,
pelas quais nos tem sido doada as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por ela vos torneis coparticipante da natureza divina, livrando-vos da corrupção e das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vos reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutífero, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeceis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, um texto mais claro do que esse, eu não precisava falar mais nada, né? Então, o texto que nos mostra que para nos tornarmos coparticipante, é necessário então empenho, esforço. Ele diz aqui que a gente deve buscar diligentemente, reunir toda a vossa diligência, quer dizer, toda a vossa capacidade, todo o esforço que você puder fazer. Para quê? Para que este esforço? Para nos tornarmos coparticipantes da natureza divina, quer dizer, livrando da corrupção e das paixões do mundo, abandonando o pecado, em outras palavras. Ah, eu quero morar no céu, mas você vive num inferno de vida aqui na terra, sem nenhuma limitação. Você quer viver de toda forma, em desobediência a Deus, fazendo tudo que não presta, aí no final quer ir morar no céu. É muito bom, né, se fosse assim, só que não é. Eu tenho uma tia, lamentavelmente, espero que ela já tenha mudado, né? Mas quando eu estava no mundo, servindo ao pecado, estava numa festa de carnaval. E para minha surpresa, pulando carnaval, encontro a minha tia crente, lá no meio do salão. Eu me assustei. Tia, a senhora aqui? Tia, a senhora não é crente, não? Foi a pergunta que eu fiz a ela. Ela disse, sou, meu filho, sou crente, graças a Deus. E o que é que a senhora está fazendo aqui no meio de uma bagunça dessa? Eu disse, meu filho, eu peço uma licença para Deus, eu pulo o carnaval, quando for na quarta-feira de cinza, eu estou no culto de oração, pedindo perdão a Deus por todos os meus pecados. Irmãos, isso não funciona assim. Nossos pecados, eles não podem ser premeditados. O cristão, o servo de Deus, ele não se prepara para o pecado, ele não deve fazer isso, porque ele sabe a consequência do pecado, ele sabe o peso do pecado, ele sabe tudo que acarreta uma vida de pecado, porque ele já viveu nesta vida. Mas sendo resgatado pelo Senhor, a atitude do servo de Deus é estar buscando, estar mais longe daquilo que lhe atrai ao pecado, afastando-se a sua visão, os seus desejos carnais, ele deve correr para longe disso. Fica imaginando, né, por exemplo, uma história da Bíblia de José, quando chega no Egito, e ele é atacado, né, pela mulher de Potifar. E aí, o pensamento que fica é, será que ele não gostava de mulher? Por que é que ele correu dessa mulher? Certamente ele gostava, e gostava muito. Foi por isso que ele correu.
porque ele sabia que aquela mulher não era dele, mesmo que o seu senhor havia dito que tudo que era dele estava nas mãos de José, mas a mulher não. E ele tinha consciência disso, por isso que ele correu. Então o cristão ele deve correr do pecado, se afastar do pecado e não correr para cima do pecado. Isso quer dizer que a gente não é imune ao pecado, no sentido de que, enquanto estamos aqui nessa terra, pode acontecer de cometermos pecado. Mas o pecado na vida do cristão ele seja acidental, não seja algo premeditado, preparado, arquitetado, mas acontece ou aconteceu. Foi uma coisa imediata, uma coisa que não deu para resistir, não deu para segurar, não foi algo que eu preparei. Então é nesse sentido, a gente ainda pode estar sujeito ao pecado, mas entendendo que, fazendo a nossa parte, correndo para longe, nos fortalecendo a nossa fé, buscando a presença do Senhor, certamente estaremos muito mais fortes. O pecado virá e não terá poder sobre nós, não nos dominará e teremos mais força para dizer não ao pecado. Eu não quero, muito obrigado, mas não aceito. Ele diz então aqui que, juntando as nossas forças, nossa diligência, ele diz que a gente deve buscar a fé, a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, o domínio próprio com relação ao pecado, a perseverança, permanecer firme na promessa que você fez com Deus de entregar a sua vida por completo a Ele, e a piedade, que é uma vida de exclusividade a Deus, buscando a fraternidade, a comunhão com os irmãos. Irmãos, não existe cristianismo isolado. Eu vou ser crente sozinho na minha casa. Não existe isso. Você precisa dessa comunhão, dessa fraternidade, dessa unidade do corpo. Você faz parte de um corpo. Um dedo fora do corpo, ele não é corpo, é apenas um dedo. Mas quando ele está aqui inserido, ele faz parte de um corpo, ele é o corpo. Então assim devemos entender o cristão. Ele não pode estar separado do corpo, mas está unido. Além disso, no verso 8, ele diz... fazem com que não sejais nem inativos nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor. Então o desejo de Deus é que nesta preparação, buscando esta cooperação, a participação no reino de Deus, eu preciso frutificar. Como um cristão, eu não posso, de forma alguma, cruzar os meus braços e dizer, já estou salvo, os outros que se explodam, os outros que se virem. É meu papel. Deus me salvou para me fazer um instrumento de levar a salvação a outros. É claro que a salvação vem do Senhor, mas o meio pelo qual essa salvação vem ao homem é por meio da pregação do Evangelho. E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Nós já fomos enviados. Ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Foi a ordem do Senhor aos seus discípulos. E nós somos discípulos de Cristo. Já temos essa ordem. Então precisamos anunciar, frutificar, levar a palavra de salvação aos perdidos. E assim alcançaremos o pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, o conhecimento necessário para fazermos parte desse reino. Então, sendo assim, nós não estaremos no presente século como alguns, que diz aqui no verso 9, pois aqueles a quem estas coisas não estão presentes, ele é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Então, o que a gente precisa entender, irmãos, aqui neste trecho, é que o reino é celestial. Isso quer dizer que está lá no céu. E às vezes, a nossa perspectiva humana, no sentido de nós sermos tão imediatistas, nós queremos um reino aqui na terra. Queremos estabelecer o nosso reino.
e aí queremos um trono no nosso lar, que o nosso lar tem que ser perfeito, a nossa casa tem que ser a melhor da rua, eu tenho que andar no melhor carro, eu tenho que apresentar que eu sou filho do rei. Só que isso não é apresentar o que é ser filho do rei. Temos que lembrar que estamos aqui de passagem, somos peregrinos. Lembra da jornada? O reino ainda vai se estabelecer aqui, mas só depois que nós formos para o céu. Então devemos entender que enquanto estamos aqui na terra, estamos em uma batalha, em uma luta para estabelecer o reino, primeiramente no coração dos homens e posteriormente sobre estes homens. Então devemos estar em preparação contínua, sem desistir, sem esmorecer, mas lutando sempre pela fé evangélica. Concluindo então, conhecendo a face do reino de Deus, agora sabemos que ele é celestial, porque a sua origem é no céu, ele é imediato, porque se instala no coração daquele que crê, e é eterno, pois foi preparado para não ter fim. Diante desta verdade, só temos uma coisa a dizer. Mateus 6:10. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. E aí, quem pode repetir esse texto comigo? Mateus 6:10. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Que estas palavras sejam gravadas em seu coração, na sua mente. Todas as vezes que você quiser correr para longe de Deus, você lembra, Ele é o meu rei, eu preciso dEle. Ele não precisa de mim, sou eu que preciso de Deus. Então, tendo essa necessidade de Deus, eu devo buscá-lo, eu devo viver em submissão a Ele, em obediência, para que um dia eu seja galardoado, premiado, receba uma coroa, e diante desta graça de Deus, porque eu não sou merecedor, eu serei eternamente grato, servindo ao Senhor a partir de hoje, a partir de agora, e aí para toda a eternidade. Então, se você é um servo de Deus, reflita sobre essas palavras, veja como você tem levado a sua vida cristã, não se deixe ser seduzido por este mundo, porque o rei desta terra, o senhor desta terra, Satanás, ele vem somente para matar, roubar e destruir. E ele engana as pessoas. Ele oferece o que não pode. E ele engana as pessoas, achando elas que o melhor lugar do mundo é aqui na terra. Quando, na verdade, o que Deus tem preparado para nós é incomparavelmente melhor. Então, vale a pena trocar tudo isso pela nossa vida eterna no céu. Então confia no Senhor, entrega o teu caminho a Ele e o mais Ele fará. Se Deus quiser prosperar na tua vida, Ele fará. Se Ele não quiser isso, continuará cuidando de ti, mesmo na dificuldade. É interessante porque, mesmo quando a gente não tem tudo o que a gente quer, a gente tem tudo que precisa. Eu tenho certeza disso. Cada um de vocês que eu estou vendo aqui, o rostinho aqui, eu sei que vocês têm tudo que precisam na casa de vocês. Eu tenho certeza que vocês têm uma janta hoje, tem roupa para trocar, tem tudo que vocês precisam. Às vezes não temos tudo que queremos, mas o importante é saber que o cuidado de Deus é suprir as nossas necessidades mais básicas. Porque lá no céu, lá sim, será um lugar de perfeita harmonia, onde teremos o suprimento perfeito de tudo que desejamos, porque lá no céu nós só vamos desejar o que Deus deseja. Aqui na terra ainda somos influenciados, vez por outra, pelo pecado, seduzidos pelo pecado, e às vezes desejamos coisas mundanas, coisas que passam, mas lá no céu será perfeito. Mas desde já, trabalhe a sua mente, o seu coração, olhe para as coisas do alto, busque as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus, e certamente esse reino virá,
e nós subiremos juntamente com Ele. Vamos orar e agradecer ao Senhor por isso. Maravilhoso Deus, Pai de infinita bondade, louvamos o Teu nome, te agradecemos, Senhor, por este reino tão maravilhoso que nos foi apresentado. Um reino celeste, um reino imediato, um reino eterno. Que estejamos, ó Pai, nos preparando para fazer parte desse reino, não só apenas como súditos, mas como a Tua própria palavra afirma, onde nós iremos reinar juntamente com Cristo. Seremos coparticipantes deste reino, participantes, ó Pai, diretos. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos dê esse discernimento, esse entendimento, para valorizar o Teu reino, para olhar para o alto, para ver, Senhor, a Tua glória e buscar a Tua presença. Eu peço que a igreja continue em oração. Eu gostaria de perguntar se essa noite alguém dentre nós, tendo ouvido esta palavra, reconhece que necessita de Deus, deseja que Deus reine no seu coração, você deseja fazer parte deste reino, e nesta noite você gostaria de entregar a sua vida a Jesus. Alguém essa noite gostaria de fazer esta confissão de fé, entregando a sua vida a Jesus? Levante a sua mão para que eu possa orar por você. Qualquer pessoa que queira confessar o nome de Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador. Alguém essa noite para Jesus? Levante a sua mão e eu estarei orando por você. Deus Santo, Pai querido, em Tua presença, colocamos a vida de cada um aqui, pedindo ao Pai que o Senhor tome a dianteira, a providência sobre nossa vida, instituindo o Teu reino em nossos corações, para que possamos viver para o louvor da Tua glória. E se alguém ainda, Senhor, não recebeu o Teu chamado, não tem ainda esta convicção de que o Senhor deseja que eles façam parte do Teu reino, eu peço que o Teu Santo Espírito toque em seus corações, que esta palavra não volte vazia, mas que faça morada em seus corações, para que brevemente eles possam também alegremente dizer: eu faço parte do reino de Deus, eu sou um filho, sou um servo, eu estou aqui para adorar e servir a este Deus que é merecedor de toda honra e glória. Ó Pai querido, nos dá uma boa semana, nos guarda, nos protege, nos livra de todo mal. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos nós, o seu povo, hoje e para todo sempre. Amém. Graças a Deus.